Fala pessoal, tudo certo, galera? Muito boa noite. Agora 20 horas deste domingão, dia 15 de fevereiro de 2026. Estamos aí na véspera, né, do feriado de carnaval. Amanhã, segunda-feira, não temos pregão. Terça-feira, não temos pregão. Na quarta-feira, dia 18, isso, a partir das 13 horas, o pregão será retomado aqui na nossa querida B3. Gente, eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Falar um pouquinho sobre esse ciclo aí um pouco complexo do mercado, tá? Por que um pouco complexo, meus queridos? É o seguinte, para quem opera, tá, com uma mão maior, você até consegue ajustar, obviamente, o seu risco, né, de acordo com o tamanho, com a amplitude, com o range que o mercado vem trabalhando aí nos últimos dias, tá? A gente tem aí algo muito, um período de mercado muito insano, tá? Muito diferente do que a maioria de vocês que estão aí me assistindo já vivenciaram no mercado. Eu que comecei lá antes da pandemia, né? Eu entrei no final de 2019, então eu já virei aí 6 anos de mercado, 6 anos e 4 meses agora de mercado. Eu vivenciei algo muito parecido com isso lá na época da pandemia em 2020, onde o mercado quando abria, né, já entregava aí uma amplitude de 2.000 pontos para um lado, devolvia 1.000 e andava mais 3.000 para outro lado. Era bem complexo de operar, você não conseguia operar com stops pequenos, pequenos assim de 200, 300, 180, 150 pontos, era praticamente impossível você operar com stops desse tamanho, tá? E aí agora, com essa amplitude, a gente vai falar um pouquinho de gráfico aqui, eu vou abrir o gráfico para vocês, para a gente trocar uma ideia, já vou compartilhar a tela aqui. Nesse período que nós estamos vivenciando aqui, é um período difícil para muita gente, tá? Onde muitas pessoas acabam quebrando, muitas pessoas aí que operam pequeno, tá? O cara ali opera com um contratinho, talvez ele tenha um capital pequeno, ele já acaba tomando um stop ali porque operou com um stop pequenininho, ele tenta alavancar. Então, assim, é importante que você entenda que este novo normal que estamos vivendo no mercado, e eu digo novo normal mesmo, tá? Porque eu acredito que essa amplitude grande, esse range grande que o nosso mini índice, o dólar até ele não tem trabalhado com grandes amplitudes, né? Até a gente vai dar uma olhada aí na amplitude média dos últimos dias, depois que eu compartilhar a tela aqui com vocês, mas o dólar ele tá um pouco mais normal, como sempre foi, tá? O dólar quando ele muda, quando ele trabalha com um range muito grande, é quando ele sai da sua naturalidade. Normalmente a gente tem um dólar aí um pouquinho mais arrastado, né? Ele vai e volta, tem uma amplitude aí de 30 pontos, 40 pontos, 35 pontos. Já o índice, a nossa faixa média de trabalho do índice, que é o normal que a gente vê, né? É aí 1.500, 1.300, 1.600 pontos. Em alguns momentos ele passava ali para 2.000 pontos de amplitude média. E agora, por que eu disse que esse é o novo normal do nosso índice? Porque a gente está tendo aí um cenário, né, um cenário político, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns outros locais aí que eu acho que vem impactando muito no nosso mercado, tá? Foi falado aí algumas semanas atrás sobre entrada de fluxo estrangeiro aqui no nosso país, que trouxe, obviamente, algumas pernadas gigantes aí de alta, né? Sequências de dias positivos para o nosso Ibov, onde o mercado trabalhou com uma faixa, né, de amplitude muito grande, muito extensa. E aí, gente, para quem opera pequeno, tá? E aí a gente tem o nosso projeto público aqui que eu vou mostrar para vocês que eu operei apenas 2 dias nesse mês de fevereiro, 2 ou 3 dias, e eu resolvi dar uma segurada. Primeiramente, porque para operar com um contrato é um pouco mais complexo, né? Principalmente com um capital pequeno, já que o índice vem trabalhando aí numa amplitude muito grande. Então, para você que opera pequenininho, com capital pequeno, vai ser muito difícil você operar, tá? É ano de eleição e eu sei que o mercado ele vai sim ter amplitudes aí bem extensas, né? Amplitudes grandes, faixas grandes de trabalho que nós iremos ver ao longo deste ano de 2026. Até não sei há quanto tempo que o mercado vem trabalhando nessa faixa e eu quero compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai trocar uma ideia aí a respeito disso, olhando para o nosso gráfico, tá? Vou colocar aqui onde eu tenho um true range dos últimos 10 períodos e a gente vai estar olhando aí o gráfico diário
do nosso índice. Então a gente percebe aqui já que desde o mês de dezembro, desde o dia 4, 5 de dezembro, o mercado vem trabalhando com uma faixa aí muito grande de amplitude, tá? A gente teve essa mesma, uma amplitude grande assim de mercado lá por agosto, onde o mercado trabalhou aí num range de 2.400. Esse range que eu uso aqui, gente, é baseado nos últimos 10 períodos, tá? Então a gente teve aqui lá em agosto, ó, uma amplitude que até é condizente com o que vinha trabalhando durante o ano de 2025, né? Um pouco mais, né? Caía um pouco aí para 1.500, 1.800 pontos, subia um pouquinho. A gente teve aí uma faixa de 2.300 pontos. No mês de setembro ele caiu bastante, né? Outubro voltou aí para essa faixa média de 2.000 pontos, deu uma caída no final de outubro. Novembro ele volta para essa faixa média aí. E agora a gente percebe, gente, desde essa data aqui, ó. Deixa eu só puxar minha ferramenta. Olha só como a gente vinha vendo o índice trabalhando dentro dessa faixa aqui, né? Aí de 2.000, aqui de 2.000, 1.800 pontos. Depois disso ele começa aí a aumentar muito essa amplitude de mercado, né? E vem em uma crescente muito grande. Então a gente vai ver como é que tá agora, né? Ele trabalhou em 2.800, 2.900, 3.000 pontos, deu uma queda ali no final do ano, que é muito normal, tá? Voltou para aquela faixa ali de 2.000 pontos, 2.100 pontos, e vamos ver o dia que deu essa pernada grande, desde este dia aqui, que foi dia 21 de janeiro, tá? Na última semana ali, então, de janeiro, o mercado aumentou muito essa amplitude, tá? Ele vem aí no mês de fevereiro para 4.400 pontos, 4.800 pontos, depois deu uma queda aí e a gente vem, não sei se esse mercado vai dar uma estabilizada aqui nessa faixa de 3.800 pontos, eu só sei que para quem opera pequeno, gente, é muito complexo, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui como mensagem, como recado, tá? Cuidado com essa faixa de preço. Tem outras opções, tá? Para você que opera com capital pequeno, você pode operar o BIT, você pode operar talvez aí até o próprio dólar. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a amplitude do dólar, para a gente dar uma olhada também. Se o dólar vem trabalhando aí numa amplitude muito grande ou não, eu acho que não, tá, gente? Ó, o dólar vem trabalhando aí numa faixa de 49 pontos, que é considerado muito comum, tá? Comum, ele sobe um pouquinho aqui no final do ano, ele trabalhou na metade de janeiro, né, trabalhou na faixa aí de 39, 38 pontos, e agora próximo aí dos 50 pontinhos. No Bitfoot, vamos dar uma olhada também, como é que tá a amplitude do Bit? Em torno aí de 25 mil, tá? Aqui é também considerado até um pouco mais, um pouco extenso. O Bit trabalhava, né, uma faixa aí em torno de 15 mil, 18 mil, 20 mil pontos, porém como ele foi aí, o contrato ficou um pouquinho menor financeiramente, está até um pouco mais tranquilo para poder se trabalhar, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês também, o que eu imagino para esse mercado, tá? Olhando aqui no gráfico diário, depois daquela expansão muito grande que a gente teve no nosso mercado, que foi essa expansão aqui, né? A gente teve aí uma correção no mercado, ele tentou subir, voltou aqui na região de médias, teve uma movimentação aqui de alta novamente, chegando ali em região de topo histórico, tá? Depois disso ele deixou aqui, dentro desse range, um candle vendedor, tá? Aqui já deixou um outro candle aqui de indecisão, então a gente tem um mercado um pouco chatinho, tá? Um pouco chatinho para operar nessa faixa, porém eu ainda acredito, tá? Que esse mercado possa, né, meus queridos, que ele possa ainda testar, né, essa região aí de máxima histórica, mas não se surpreendam, tá? Não se surpreendam se acontecer essa movimentação aqui, né? O mercado chamou compradores aqui, né? Ele vinha aqui apenas buscar o stop. Muitas pessoas venderam aqui, inclusive durante o pregão, né? Colocando aqui o stop acima dessa máxima. O mercado vem aqui pelo menos pegar o stop dessa galera em região aqui de 50%, 61% de FIBO também, para depois acabar criando aí uma nova pernada de impulsão para baixo. Então, olhando aí
Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas para ver como é que está esse índice. Ele até deixou aí um sinal de compra, né? Mas ele já passou aqui para baixo da média de 9, para baixo da média de 21, pelos 60 minutos. Também está o mercado aí talvez chamando compradores, né? Talvez chamando compradores, mas eu não tenho assim uma visão muito clara desse mercado. Vamos dar uma olhada no Ibovespa. Como é que está o nosso gráfico do Ibovespa, para a gente poder dar uma olhada também, tá? Ó, deixou aí um candle vendedor, esse candle 30, que foi do pregão de quinta-feira, ele obviamente, né, colocou vendedores aqui na jogada, né, por ser aqui uma região de máxima histórica, onde o mercado já havia aqui deixado algumas rejeições. A gente tem aqui um formato aqui um pouquinho, né, talvez aqui um padrãozinho mais vendedor, né? Se o mercado vier a furar essa região, ele pode sim dar continuidade, porque querendo ou não, gente, a gente teve aí uma pernada expressiva de, né, 19, 20% de alta nas últimas semanas no nosso Ibov. Então, assim, o que eu vou fazer, tá, meus queridos? Na quarta-feira, provavelmente, né, não vou operar porque o mercado vai abrir a 1 da tarde apenas. Então, nesses dias aí, o mercado não costuma ser muito bom, né? Não costuma aí dar boas oportunidades. Mas a gente pode aguardar, né? Ver o que o mercado vai fazer. Se por acaso vai pintar alguma oportunidade, eu acredito que não. A partir da quinta-feira, o mercado já entra aí a sua normalidade. Então, esse vídeo aqui, o intuito desse vídeo é trazer esse alerta para você que opera pequenininho, para que você tenha atenção, tá? Porque o mercado ele vem entregando, olha só, nos primeiros candles aqui, vamos colocar aqui nos 15 minutos para a gente dar uma olhada. Olha só o primeiro candle de 15 do último pregão, 1.800 pontos de amplitude. Olha aqui o de quinta-feira, 1.825 pontos de amplitude também. Quarta-feira, 1.595 pontos. Terça-feira já não foi tanto, né? Vamos ver, 925 pontos. Aqui mais um dia. Esse foi de segunda-feira, 650. Aqui foi sexta-feira da semana passada, 1.000 pontos. Então, a gente está tendo, né, aqui quarta-feira da semana passada, da semana anterior ainda, 1.880 pontos. Cara, é insano você operar um mercado com uma amplitude tão grande, porque muitos de vocês estão acostumados ali a ver candles de 300 pontos, 400 pontos, 250 pontos nesse primeiro candle aí dos 15 minutos, e não é o que está acontecendo. Então, eu operei aqui, tá para surgir, tá, gente? Tá para surgir aí uma parceria para mim com uma corretora nacional. Então, muito provável que eu vá operar, tá? Se eu não me engano, eu operei aqui, que eu vá operar apenas por essa nova corretora aí, a partir do mês de março. Eu acho que eu operei até o dia 4 aqui, os primeiros 3 dias, e acabei não me saindo bem, né? Devolvi aí R$474 negativo neste mês de fevereiro, e colocando lá, desde que a gente começou esse nosso projeto aí, a gente tem aí R$776 de lucro acumulado, tá? Ainda tá aí uma curva de patrimônio interessante, mas como eu disse para vocês, eu tô para fechar uma parceria com uma corretora aqui nacional. Talvez, tá? Eu vou mudar aí algumas coisas no canal durante esse ano de 2026. Eu vou fazer algumas lives pela manhã, muito provável em torno de 30 minutos, entre 1 a 2 vezes por semana. Eu vou operar ao vivo com vocês, entre 10 para as 9, aí um pouquinho antes de abrir o nosso mercado, até umas 9h15, 9h20, 9h30, dependendo de como for o andamento. Quero mostrar para vocês também durante essas lives aí algumas questões relacionadas ao mercado internacional. Também a gente vai buscar algumas oportunidades, e eu acho que isso vai agregar bastante, tanto para mim, né, para o meu engajamento aqui no canal, quanto para você também aí que me assiste. Beleza? Então tenha cuidado durante esse período, né? Vamos ver se o mercado vai estabilizar, vai melhorar.
vai acabar voltando aí a sua amplitude normal. Para quem opera com mais contratos, né, você tem ali um risco de R$ 500, por exemplo, R$ 1.000, você vai ajustar o tamanho da sua mão de acordo com o seu risco, né? Então não vai mudar muita coisa, mas para quem opera pequeno, o cara que está acostumado aí a colocar um risco de R$ 40, R$ 50 um trade, agora esse cara vai operar, por exemplo, o cara que vendeu nesse primeiro candle aqui, com um contratinho, ele tomou um risco, gente, isso aqui é insano, tá? 1.350 pontos. Então, isso aqui daria mais ou menos, se ele pegou aqui no fechamento, tá? Já pegou aí 1.000 pontos. Então, ele colocou um risco aqui de R$ 200 com apenas um contrato. Então, é muito difícil operar com uma mão pequena. Então, tenha cuidado, tenha calma, procure oportunidades que se encaixem dentro do seu risco para que você acabe não comprometendo todo o seu patrimônio, todo o seu capital. E aí, é claro, né, gente, sempre operar por mesa proprietária acaba sendo uma boa opção. Tamo junto, valeu e até o nosso próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Valeu e fui!